Olá, meus artistas queridos, sejam bem-vindos. Eu sou a professora Gabriela e estou acompanhando vocês nesta jornada pelo mundo das artes. Vamos ver o conteúdo da nossa aula? Esta é a nossa aula de número 7 e teremos revisão e avaliação. Então, nesta aula, nós vamos revisitar os conteúdos que nós vimos nesta unidade. Vamos começar a revisitar os conteúdos que nós vimos nesta unidade, né? Brevemente, vendo um pouco do que a gente abordou. E nós conversamos muito sobre a história da arte, como a arte ela foi se transformando, como ela foi se desenvolvendo, né? Com o passar dos anos. Então, a gente vai voltar lá na pré-história e vamos falar um pouco sobre a arte rupestre. A arte rupestre é compreendida como amplo conjunto de desenhos, pinturas e inscrições realizadas pelo homem pré-histórico. Então, a gente tem como arte rupestre esse conjunto de desenhos, pinturas, inscrições, elementos que foram realizados pelo homem pré-histórico, foram encontrados, né? E a gente entende aí por arte rupestre. E a gente vai ver agora um pouco de uma representação de como isso acontecia, né? Então, aqui a gente está vendo a imagem de uma representação de uma caverna, que era onde o homem pré-histórico se abrigava, né, para se proteger. Então, ele procurava essas cavernas para se proteger e dentro dessas cavernas ele tinha ali como se fosse a sua moradia, né? Então, ele se estabelecia ali. Aí a gente está vendo a representação de um homem, de uma criança, já num período da pré-história, onde já se dominava o fogo, né? Eles estão aí ao redor de uma fogueira. E o interessante da gente ver nessa representação é que a gente percebe mais ou menos como acontecia a dinâmica daquela época, né? Então, eles estão ali ao redor da fogueira, estão se aquecendo, estão se protegendo. E nas paredes dessas cavernas, olha só, a gente está vendo uma representação de uma pessoa fazendo a pintura, né, na parede da caverna, que são as nossas pinturas rupestres, que eles faziam essas representações, normalmente de animais de caça, né? Aí tem a figura de um bisão, por exemplo, porque eles faziam um registro de cenas que aconteciam no cotidiano e muitos pesquisadores e estudiosos acreditam que também existia um caráter místico, né? Existe uma tendência aí que nos faz pensar que eles faziam essas representações com a intenção de que essas cenas pudessem vir a acontecer, né? Então, isso era uma característica lá do momento da pré-história, do início da história da humanidade. Uma era ágrafa, né? A gente não tem registros escritos desse momento, mas a gente tem esses resquícios arqueológicos, esses elementos, essas pinturas, que a gente consegue, né, estruturar um pouco do que foi esse momento da história da humanidade e também da história da arte. Continuando nossa viagem, nós chegamos a comentar sobre a arte antiga. E nesta arte antiga, nós falamos sobre a arte egípcia. E falar de arte egípcia, a gente precisa falar um pouco sobre as pirâmides, né? As pirâmides egípcias são as obras arquitetônicas mais famosas do Egito Antigo. Elas eram construídas para serem os túmulos dos faraós. A base do triângulo representava o faraó velado, e a ponta representava a sua ligação com Deus. Os egípcios acreditavam que o túmulo era uma fortaleza da eternidade e que deveria ser ricamente ornamentado com tesouros, artefatos e objetos pessoais. Cada pirâmide possui o nome do faraó que foi ali sepultado. E as mais conhecidas são Quéopes, Quéfren e Miquerinos. Lembra que a gente comentou e a gente veio aqui ver brevemente uma representação, né, dessas três pirâmides. São as pirâmides de Gizé, que são umas pirâmides mais famosas. E a gente tem aqui as pirâmides de Quéopes, Quéfren e Miquerinos, né? A gente tem uma referência de tamanhos, né? Tem uma menorzinha, tem a média e tem a maior. Então, essas pirâmides são as representações arquitetônicas mais famosas do Egito, né? Quando a gente fala em arte egípcia, quando a gente fala em Egito, a gente já tem essa referência de pirâmides. Lembrando que essas pirâmides ainda existem,
tá? A gente consegue encontrá-las. Claro que elas passaram por um desgaste pela ação do tempo, mas a gente ainda tem aí as pirâmides de Kelps, Khafre e Miquerinos. Então, a gente já conseguiu identificar que existiu uma transformação nesse fazer artístico. Lá da pré-história, a gente viu as pinturas rupestres. Aí, na arte antiga, nós falamos um pouco sobre o Egito. Então, de acordo com o desenrolar da história da humanidade, a produção artística ela também vai se modificando, porque o homem ele vai tendo necessidades diferentes, ele vai querer se expressar de uma forma diferente. E chegamos a falar sobre alguns movimentos artísticos, algumas vanguardas artísticas. Conversamos sobre o romantismo, vamos lembrar? O romantismo na arte surgiu no início do século XIX, uma época caracterizada por transformações sociopolíticas e culturais. Nesse período, o mundo aprendia a lidar com questões até então desconhecidas, como as mudanças de trabalho originadas pela Revolução Industrial iniciadas no século XVIII. Isso porque, com o advento de máquinas modernas, muitos trabalhadores tiveram suas jornadas aumentadas consideravelmente, o que gerou revoltas e deu início ao surgimento de sindicatos. A gente já consegue perceber aqui nesse momento do romantismo uma relação bem intensa, né? Uma relação bem próxima da arte, do fazer artístico, com questões sociais, questões sociopolíticas, questões culturais, né? Então a gente traz aqui para a nossa sala de aula a imagem de uma obra referência desse momento do romantismo, que é de Eugène Delacroix, que é A Liberdade a Guiar o Povo, uma tradução para a língua portuguesa do título da obra. E é como se fosse uma mulher, ela está empunhando ali a bandeira da França e chamando essas pessoas para irem com ela. É uma representação da liberdade em forma de mulher. Então, essa característica de trazer essa personalização desses sentimentos, como a gente está vendo aqui, ó, liberdade, uma mulher representando a liberdade. Então, o romantismo ele tinha esse caráter de idealização. Então, é uma característica deste movimento artístico. E a gente viu outros movimentos artísticos, vamos lembrar? E nós falamos do realismo, que é um movimento artístico e literário surgido na França em meados do século XIX, como uma reação às formulações da arte neoclássica que apresentavam narrativas idealizadas. Os realistas eles buscavam apresentar na arte a vida em pleno aspecto social e histórico com foco na realidade. Então aqui a gente tem a imagem de uma obra realista, que seriam as respigadoras, né, que são mulheres trabalhando ali na plantação, na colheita, e o realismo ele traz isso, uma representação do real, aquilo que realmente estava acontecendo, com uma forte crítica social, esse momento que aquela sociedade estava passando, né, desse trabalho. Início ali a gente já tem uma relação com a questão da industrialização, então o realismo ele vem trazer essa crítica social, essa crítica de Estado, digamos assim, de Estado de uma comunidade, de uma sociedade para as suas composições. E nós falamos sobre um outro movimento artístico também, vamos lembrar? Falamos sobre a pop art, mas o que é? A pop art é um movimento artístico que se caracteriza pela reprodução de temas relacionados ao consumo, publicidade e estilo de vida americano, que é conhecido como o American Way of Life. Então, a pop art ela já traz uma crítica ao consumismo, né? Esse consumismo descontrolado, onde as pessoas só querem ter, comprar, e ela utiliza ali figuras de produtos relacionados ao consumo, de figuras de pessoas importantes, né? Que trazem ali uma identidade americana, e eles trazem isso para a sua produção artística. Mais uma forma de estar utilizando o fazer artístico como uma crítica. Então, a gente percebeu, né, nessa linha curta de história, a gente falou de pré-história, de Egito, desses movimentos como romantismo, realismo, pop art, como esse fazer artístico ele foi se modificando também, acompanhando aí, né, a transformação do homem, esse processo de construção da identidade do ser humano. Então a arte ela vai se modificando, ela vai se transformando de acordo com a história da humanidade, né? Então a gente viu isso, essa breve trajetória nas artes visuais, mas a gente falou um pouco sobre dança, vamos lembrar?
A dança é fruto da necessidade de expressão do homem, representando naquele período todas as formas de acontecimentos sociais. O nascimento, o casamento, a colheita, a caça, a festa do sol, da lua. Então a gente viu que a dança, ela nasceu de uma necessidade de expressão do ser humano. O ser humano, ele queria se expressar e a dança, ela vai trazendo essa possibilidade de expressão. A dança para o homem primitivo estaria totalmente ligada à magia. Existem estudos que já dão esse indício para a gente, né? Que existia ali um caráter de magia envolto na dança. A dança para trazer a chuva, a dança para a colheita. Então eles faziam essas movimentações com esse caráter de magia, esse caráter místico, porque eles acreditavam fortemente nessa relação da movimentação corporal com as suas entidades superiores. A partir do século XV, o intenso movimento de renovação em muitos âmbitos da vida social e cultural, chamado de Renascimento, as cortes reais também se transformaram. Pela necessidade de ostentar suas riquezas, passaram a comemorar com grandes festas, datas como de nascimento, casamento e aniversário. Então, olha só, a dança ela já vai mudando um pouco a sua roupagem. E aí, a exigência de uma técnica refinada para um profissional da dança fez com que Pierre Beauchamp, músico e coreógrafo da Académie Royale de la Musique et de la Danse, criasse as 5 posições básicas de pés para balé. Posições de braços e de cabeça que as acompanham e são conhecidas até hoje. Por conta dessa existência dessa dança dentro dos espaços reais, foi tendo uma exigência de uma técnica refinada. As pessoas elas precisavam saber dançar corretamente dentro de uma técnica. Então, começaram a existir tratados sobre dança, que eram documentos que relatavam como a pessoa devia se movimentar, e chegamos aí na técnica, né, desenhada pelo Pierre Beauchamp, que ele colocou ali as 5 posições básicas de pé para balé, as posições de braços, de cabeça, que são conhecidas até hoje. Então, essa técnica do balé clássico, ela começou, né, ela se estruturou de uma forma muito sólida. E, conforme a necessidade do homem, dançando ali o balé clássico, o bailarino ele começou a sentir uma necessidade de uma mudança nesses parâmetros do balé clássico, digamos assim. Foi quando surgiu a dança moderna. E a gente vai relembrar agora algumas das principais características da dança moderna. A mobilização de todo o corpo para a expressão. Então, todo o corpo do bailarino ele estava ali em grande ação, estava se mobilizando para se expressar. O foco sai das pernas. O balé clássico ele tem um foco muito grande nas pernas e vai para o tronco e para o plexo solar. Então a gente começa a observar mais uma preocupação com a parte de cima do corpo. Utilização da contração e relaxamento da musculatura para a obtenção da expressão. O bailarino ele começa a pensar nessa contração e nesse relaxamento muscular para melhora, digamos assim, da sua expressão. Ela vai ali ajudar no seu processo de expressão, não é só a movimentação pela movimentação. A gente já começa a pensar aqui numa movimentação como forma expressiva. A respiração como elemento fundamental, a preocupação com inspirar e expirar. A importância ao significado dos gestos, sentimentos, expressividade e teatralidade. Então essa também é uma característica, né, da dança moderna. Esse sentimento, essa expressividade dentro da sua movimentação. E uma das percussoras da dança moderna no mundo foi Isadora Duncan, que a gente lembrando que ela se soltou, né, das sapatilhas, usava essas túnicas, como a gente está vendo na imagem, e ela foi uma das percussoras. Tiveram pessoas que foram direcionando, né, essa dança moderna, e ela tem aí um papel muito importante. Vamos lembrar brevemente um pouco da trajetória de vida dela. Em 1902, ela se apresenta pela primeira vez em Paris, na França. Em 1908, ela escreve o livro The Dance. Em 1916, ela se apresenta no Brasil, no Teatro Municipal do Rio de Janeiro. E em 1927, ela escreve uma autobiografia intitulada My Life. Então, a gente viu um pouco da história da Duncan e tem uma outra personalidade, que foi o Rudolf Laban, bailarino, né? E ele desenvolve uma técnica, porque ele era um pesquisador. E na pesquisa sobre espaço, Laban explorou a ideia de kinesfera.
Kinesfera é o conceito estudado por Laban para representar a forma do limite de ocupação do espaço de cada um. É o estudo de como ocupamos o nosso espaço individual e como podemos alcançar limites ao esticar as partes do nosso corpo em qualquer direção. É o limite natural do seu corpo. Vamos recordar um pouco de como funciona essa quinesfera? Vamos lá. Olha só, nós temos um limite do nosso corpo, um limite de onde o nosso movimento consegue chegar. E o Laban estruturou esse conceito de kinesfera, que seria essa área onde a gente tem aí a representação de um bailarino e toda a amplitude de movimento dele, onde os braços, as pernas dele conseguem chegar. E esse espaço onde o corpo dele consegue chegar é a kinesfera desse bailarino, é cada um de nós temos a nossa kinesfera. E saber a possibilidade do nosso corpo, ela permite, né, que a gente entenda melhor o nosso corpo e relacione melhor tanto dentro de um espaço como entre outras pessoas, certo? Então esse conceito de kinesfera, ele foi desenvolvido pelo Laban e até hoje ele ainda é fruto de muita pesquisa, principalmente dos bailarinos, das pessoas que elas querem se aprofundar ali na sua movimentação e nas possibilidades também da sua movimentação e da sua expressão corporal. E a gente conversou sobre as danças como forma de expressão cultural, na verdade? E a gente falou sobre um pouco das danças no Brasil. Olha só, já apareceu o nosso mapa aqui com uma bailarina lá em cima. Vamos lembrar o que a gente falou sobre a região norte? Na região norte nós temos carimbó, também chamado de pau e corda, samba de roda do Marajó e baião típico do Marajó. A dança do carimbó é realizada em pares e marcada por movimentos giratórios. Então é uma característica do carimbó, né? As saias, as dançarinas seguram as suas saias e vão fazendo os seus movimentos giratórios. O nome faz referência ao curimbó, que é o principal instrumento musical utilizado nessa manifestação folclórica. O curimbó é uma espécie de tambor tocado com as mãos, feito com um tronco escavado e oco. O costume da dança surgiu com o hábito dos agricultores e dos pescadores, que ao fim dos trabalhos diários dançavam ao ritmo do tambor. Então é uma dança característica da região norte. Vamos ver outra dança, lembrar que nós conversamos? Olha aí a nossa bailarina alegre com as suas roupas coloridas. Estamos falando do frevo, da região nordeste. O frevo é uma dança que foi reconhecida como patrimônio cultural imaterial da humanidade pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional em 2007. Em 2012, o frevo foi incluído na lista representativa do Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade pela Organização das Nações Unidas, a Unesco. O frevo ele tem origem no século XIX, na cidade de Recife, em Pernambuco. Foi decorrência da rivalidade entre as bandas militares e os escravizados que tinham se tornado livres. O frevo ele tem uma característica muito forte da utilização das suas roupas coloridas, da sua sombrinha colorida, que ela auxilia também nos movimentos acrobáticos que os bailarinos têm, que os dançarinos de frevo têm, e tendo ali uma forte referência também à movimentação da capoeira, né, na sua execução. Falamos sobre outra dança brasileira. Fomos lá para o sul do país. Falamos sobre a chula da região sul. É uma dança inspirada em tradições portuguesas e dançada apenas por homens ao som da gaita gaúcha. Os movimentos são de batidas nos pés e nos desafios. Utiliza-se de uma vara de madeira de 2 ou 3 metros de comprimento e os participantes competem entre si, sapateando entre elas, avançando e recuando seus movimentos. Aquela vara de madeira fica no chão e eles vão fazendo a sua evolução ali, né? Como se eles estivessem competindo, né, um com o outro. Vence quem não perder o ritmo e não encostar no pedaço de madeira e conseguir realizar a sequência coreográfica dançada como desafio pelo dançarino anterior. Então a gente viu como a dança executada por homens, que é como se fosse um grande desafio entre eles, né? Falamos também de uma outra dança. Vamos para o nosso mapa. Olha só, chegou a nossa dançarina de
Jongo da região sudeste. É uma dança de origem africana, possivelmente do povo oriundo de Angola, da qual participaram homens e mulheres, significando divertimento. O canto tem um papel fundamental, associado aos instrumentos musicais e à dança. O jongo é uma dança de roda e de umbigada. Um casal de cada vez dirige-se para o centro da roda, girando em sentido contrário aos ponteiros do relógio. De vez em quando, eles aproximam-se e fazem a menção de uma umbigada. A umbigada no jongo é de longe, a umbigada é o movimento de tocar os umbigos mesmo, por isso o nome umbigada. Só que aqui no jongo ela acontece à distância, não tem aproximação. Foi reconhecido como patrimônio imaterial brasileiro pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional em 2005. Então a gente viu pouca referência das danças brasileiras. O nosso país ele é muito rico, né, em culturas, em diversidade, e a gente falou algumas danças, são outras danças existem, vale a pena a gente pesquisar um pouco mais sobre a história das nossas danças brasileiras, para a gente conseguir até se identificar com a nossa identidade brasileira. E a gente vai trazer o nosso mapa de volta, e agora a gente vai observar bem o que essas bailarinas, o que esses bailarinos estão vestindo, porque nós vamos lembrar sobre alguns elementos cênicos que nós conversamos. Vamos lembrar sobre o figurino? O figurino pode ser entendido como traje cênico ou mesmo um conjunto de indumentária e acessórios, criado ou produzido pelo figurinista. Figurinista é aquele que cria o figurino. E utilizado pelo artista para compor o seu personagem em determinada forma de expressão artística, como teatro, cinema, televisão, ópera, dança e outras apresentações artísticas. Então, o figurino, ele é um elemento cênico que ele está presente na dança, no teatro, na ópera. Então, ele tem uma grande participação na expressão artística. E o figurinista é aquela pessoa que vai idealizar, vai pensar aquele figurino, sempre relacionando ao contexto da obra. Sobre o que aquela peça teatral está falando, qual é a dança que está sendo apresentada, qual é a intenção ali. Então, o figurinista ele vai pensar como ele vai trazer isso para o figurino. Então, ele vai pensar, ele vai estruturar esse figurino baseado ali, né, nas suas concepções de cena, no que aquela história está passando. E nós falamos sobre outros elementos cênicos, vamos lembrar? Falamos da iluminação. A iluminação é um poderoso recurso do espetáculo. Ela possibilita recortar objetos no espaço, isolar atores, diminuir, aumentar áreas do palco, revelar a altura, o perfil, os contornos e a profundidade. É um recurso que permite ressaltar os elementos essenciais de cena e eliminar os demais, porque quando eu ilumino um palco, eu direciono o olhar da minha plateia. Se eu quero que olhe para todo o palco, eu deixo todo o palco bem iluminado. Se eu quero que a minha plateia olhe para um canto, eu deixo o palco escuro e só onde eu quero que a plateia olhe, eu coloco um foco de luz. Então, a iluminação ela tem esse poder de aumentar, de diminuir, né, de direcionar o olhar. Por isso que o iluminador ele tem que estar ali atento à ação cênica. No momento da peça teatral, que eu preciso direcionar o olhar, ele vai ter que ajustar essa iluminação. E outro elemento que nós conversamos também foi o cenário. O cenário e os espaços de apresentação, que é o conjunto de elementos organizados no espaço cênico, onde ocorre o espetáculo. Pode representar o lugar ou lugares onde ocorre a história. Pode criar ambientes improváveis ou impossíveis e até mesmo pode seguir estados emocionais e patológicos do personagem. Então, o cenário, esses espaços da apresentação, eles vão ambientar. Se é uma cena que está acontecendo num quarto, eles vão colocar ali um cenário com elementos que levem a gente para um quarto, né? Então, a gente viu que esses elementos cênicos, eles são importantíssimos para a ambientação de uma peça teatral ou de um espetáculo cênico, seja uma dança ou uma ópera. Certo? Então, a gente viu brevemente o conteúdo que nós vimos nesta unidade.